Boa tarde, povo lindo! Você está aqui na nossa live, uma pausa para um café, uma pausa para relaxar, uma pausa para ouvir dicas, aprender mais, uma pausa para deixar o Senhor falar e ministrar o seu coração. Pois bem, eu sou missionária Valéria Dias, estou aqui com você toda quarta-feira ao vivo pelo Instagram e também nós estamos no nosso canal de YouTube, gente. Nós temos um canal e na verdade todas as nossas lives praticamente já estão lá no YouTube. Boa tarde, Raquelzinha. Gente, a Raquelzinha teve aqui o testemunho dela semana passada da cura que Deus fez, porque o nosso Deus, ele cura tanto doença física quanto emocional, tanto espiritual. E nós estamos aqui no Outubro Rosa. Só que a gente não vai falar somente sobre o câncer de mama, não. Graças a Deus já tem muita gente falando. Durante esses 3 anos que nós estamos aqui, nós sempre abordamos, mas esse ano nós vamos fazer algo extra também, especial. Nós falamos na primeira live, na primeira quarta-feira de outubro, dia 1º, sobre a mulher mais importante que tem, uma mulher linda, maravilhosa. Essa live já está salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E semana passada nós demos o testemunho, a Raquel contou em detalhes, claro que mais resumidamente, porque é muito grande o testemunho, muitos são assim, os modos como que Deus falou com ela, como que Deus cuidou, tratou. Essa live tá salva aqui no Instagram. Eu falei com a Raquel, até mandei uma mensagem que a gente tem que realmente falar sobre isso. Gente, mais de 1000 visualizações em pouco tempo, porque as pessoas estão precisando acreditar, precisando ver que Deus operou e ainda opera. E hoje nós vamos ter a linda Tatiana. A Tati vai vir aqui, ela é nutricionista, para falar conosco que a mulher também precisa se cuidar na alimentação. Para que um bom funcionamento do seu corpo físico precisa ter uma alimentação equilibrada, balanceada. Mas Valéria, você tem? Não tenho. Então eu vou aprender muito hoje com você, tá? Eu vou aprender junto com você, quero te convidar. E a Tati já está aqui conosco e nós vamos hoje aproveitar, eu vou só ler aqui um versículo, nós vamos aproveitar para ter a Tati falando e explicando bastante para nós. Só que tem, gente, que eu preciso da sua ajuda. Agora, nesse momento, eu quero que você vá aí, nesse aviãozinho, nessa setinha, e mande para pelo menos 10 pessoas. Não está entregando, mas eu não quero parar de colocar o louvor. Eu quero continuar colocando o louvor. Para isso, eu preciso contar com a sua ajuda, tá bom? Posso contar com você? Eu espero, eu preciso contar com você para que mais pessoas sejam abençoadas. A nossa amiga Tadinha está lá, no hospital, acabou de fazer uma tomografia da cabeça, mas se Deus quiser, vai dar tudo bem, não vai dar nada mal, em nome de Jesus, querida, e qualquer coisa, conte conosco, conte com as nossas orações. Então, gente, eu quero também falar para vocês, falei do YouTube, eu quero falar para vocês do nosso desapego. Olha, hoje tá bem agitado, participei de uma live de manhã, que tá salva lá no Café com Deus e com Elas, e corri aqui. Nós batemos fotos de muita coisa bacana, de um desapego legal, já colocamos um preço aqui. Gente, esse preço, não, é muito menos da metade do preço que você pagaria. As roupas estão praticamente novas, novinhas. Então, assim, eu quero convidar você para dar uma olhada no desapego, porque aí, se você gostou, você vai comprar uma roupa nova num preço legal. Então, conte conosco e me permita contar com você também. Então, o desapego vai ser para Juiz de Fora, cidades vizinhas. Eu quero contar com você. Todo o recurso do desapego vai ser para abençoar os nossos projetos. Então, contribua conosco. A gente precisa da sua ajuda. Ai, irmã Valéria, não tem como eu pegar a roupa, mas eu queria abençoar o projeto. Você pode me chamar ou chamar a Eduarda aí no direct, que você vai ver que tem maneiras de você nos ajudar, de contribuir com o nosso projeto, sim. Vamos orar? Quero convidar você.
Eterno e bendito Deus, glorificamos e bendizemos o Senhor por mais esta oportunidade de estarmos na Tua presença para juntos louvarmos e bendizermos o Teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Senhor, muito obrigada por nos fazer entender que nós somos um conjunto de coisas. Nós somos corpo, alma e espírito. E todas essas áreas precisam estar bem, precisam estar saudáveis para ter um bom funcionamento e te adorarmos com perfeito louvor e perfeita adoração. Fique conosco, ministre, Senhor, nas nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou salvar aqui a Eduarda, porque eu estou sentindo forte no meu coração que alguém vai querer nos ajudar. Eu não sei como. Olha, para mim eu tenho muita vergonha. Eu passo muito aperto com os meus filhos, com meu esposo, mas para nós não pedimos nada. Mas o Senhor falou, eu entendo que tudo que eu faço, os projetos do Shalom, não é sobre mim, não é sobre minha vontade, não é sobre o que eu penso, é sobre o que Deus faz através de nós. Então, por isso, eu não tenho vergonha de te pedir ajuda, de falar que nós estamos precisando de patrocinadores, falar com você que nós estamos precisando de parceiros, porque a gente só consegue fazer desse jeito. E Deus falou já por várias vezes que Ele ia enviar pessoas para nos ajudar. Mas se você não souber que nós estamos precisando de ajuda, você vai achar que está tudo bem. Então, por isso que eu tomei a liberdade. Não foi combinado, mas eu senti e vou fazer o que estou sentindo. Assim como eu estou te sentindo de te pedir de novo para mandar essa live para mais pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, porque Deus também está na nutrição. Eu quero deixar um versículo. Tati, já pode mandar um oi para mim, por favor? Eu já vou te chamar, não vou nem colocar outro louvor para te dar mais tempo. E eu cheguei um pouquinho atrasada hoje, né, gente? Mas eu quero ler aqui um versículo para você que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Plenamente conservados irrepreensíveis. Então, queridos, não adianta você cuidar só do seu espiritual. Tati, não tá aparecendo você para mim, querida. Não tá aparecendo ninguém, na verdade, aqui. Então, não é somente... Não é assim. A gente precisa cuidar de tudo. Já entrou, Tati? Não tá aparecendo. Gente, é assim mesmo. A gente está ao vivo. Oi, Tati. Oi, Flávia. Boa tarde, a paz do Senhor. Pastora Érica, paz do Senhor, querida. Isso acontece, a gente está ao vivo. Então, dá esses probleminhas, mas está tudo bem. Essa live aqui é simples mesmo. Essa live aqui é uma... Aqui, deixa eu chamar aqui a Tati. Ô, Jesus, eu espero que eu consiga ver a Tati agora. Boa tarde, Pati! Eduarda, a Pati Paula aí. Ai, já viu? É mãe daquela menininha linda que a gente encontrou no Betel. Seja bem-vinda, querida. Oi. Tati, eu estou tão feliz em receber você, porque eu fico maravilhada. Josefa, ela é linda mesmo. Josefa está falando que você está linda, ela é maravilhosa. Oi, Ai, Aldo, boa tarde. Gente, olha só, eu estou muito feliz porque quando Deus dá um projeto, ele agrega pessoas na nossa vida. A Tati já esteve aqui porque ela é uma menina de Deus, já trouxe uma palavra maravilhosa. E assim, do céu. Eu tenho certeza que hoje também não vai ser diferente, porque hoje ela é uma menina formada, uma nutricionista, que está aí, Deus está abençoando e prosperando. E nós entendemos que o Outubro Rosa não é para falar somente do câncer de mama, né? A gente sabe que tem doenças até que agravam uma outra, modo de vida que são agravados, né? A doença é agravada pelo nosso modo de viver. Então a Tati entendeu isso, aceitou o convite de pronto, e é com muita alegria que eu te recebo novamente, lindeza. ai, muito obrigada. É uma alegria muito imensa estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz também. É muito bom, é sempre muito bom. Ô, Tati, eu quero que você fique muito à vontade,
né? Igual você me perguntou como é que é. Eu falei, olha, Tati, eu tenho certeza que você é direcionada e Deus te orientou já. E eu quero te agradecer. Paz do Senhor, pastora Karina, eu quero te agradecer. Sabe por quê? Porque talvez essa mentoria, essa consulta que você vai estar nos dando, nós teríamos que pagar, né? E pagar, e a gente sabe, não é que é caro, mas é um valor que talvez a gente não teria hoje disponível para isso. E você aceitou consultar não somente a mim, mas olha o tanto de pessoas que estão aqui, que vão assistir depois e que vão ter essa assessoria por você. Então, muito obrigada por entender que isso é uma obra de Deus. Que isso é um ministério, você está aqui falando. Então, eu te agradeço muito e quero que você fique muito à vontade, tá? Eu vou até desligar aqui para não te interromper, mas se você precisar, pode chamar. E eu queria que o povo também fosse participando, que fosse uma live participativa, interativa, nos comentários. Tá bom, gente? Então, Tati, mais uma vez, obrigada. Fique à vontade. Muito obrigada. É uma alegria muito imensa estar aqui, né? É uma alegria poder cuidar do povo de Deus. Eu gosto muito, né? Porque quando a gente cuida do corpo, a gente não está cuidando só do corpo, a gente está cuidando, como a missionária já disse, do espírito, de um propósito. Então, hoje, para você cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, você precisa cuidar do seu corpo. O seu corpo é a máquina, né? Que vai fazer com que esse propósito seja cumprido. Então, tem uma frase que eu gosto muito, de um jovem que ele adoeceu e ele morreu muito, muito novo. É uma frase bastante conhecida que ele fala assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não pude levar a mensagem. Então, assim, ele não cuidou do corpo dele, ele não pôde cumprir o propósito. Então, para mim, cumprir um propósito espiritual, eu dependo dessa máquina, desse corpo que está aqui. Então, isso é muito importante. Então, o Senhor me deu uma palavra, um direcionamento para hoje, mas primeiro vamos começar aí com essa parte do corpo e daqui a pouco o Senhor entra com a parte do espírito e vai dar certo, se Deus quiser. Quando a gente fala de câncer de mama, ele é um assunto muito importante, porque eu acho que é o momento que as mulheres assim realmente param para entender a importância desse cuidado. E realmente o câncer de mama é algo que ele tem um destaque muito grande e isso é muito bom, porque ele só perde. Voltou? Voltou, voltou. Ele é o segundo mais prevalente tipo de câncer na mulher, só perde somente para o câncer de pele. E em 2050, estima que 75% dos casos de câncer vão aumentar. Isso é muita coisa. E 60% do aumento dos casos de morte também por causa dessa doença. E aí, quando a gente fala de câncer, todo mundo tem muito medo. A missionária falou para ser uma live participativa, então, ó, escreve aí embaixo você que acha que o que causa o câncer? O que você acha, missionária? Que é assim, o principal causador de câncer hoje? Eu acho que são as doenças psicossomáticas que a gente fala. Eu acho que pode ser mágoa, tristeza. Eu já fiquei sabendo que isso causa uma má alimentação também. Isso. A maioria das pessoas também acredita que por ser genético. Então, muitas pessoas têm esse medo do genético. Ah, tantas pessoas na minha família têm, eu vou. Só aqui eu tenho algo para dizer, bomba para algumas pessoas. Somente 5 a 10% dos cânceres hoje, eles são por causa genética. Os 90% são devido a comportamentos, a hábitos nossos. E especificamente hábitos alimentares. Então, o Instituto Nacional do Câncer, ele levanta 3 principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, mas isso também envolve outros tipos de câncer também, que a bebida alcoólica, que não existe dose segura, hoje já se sabe disso, o excesso de gordura corporal e a falta de atividade física. Então, vamos lá, né? Vamos fazer as pazes com a atividade física. Eu tive que fazer pazes com a minha também, porque muitos têm a atividade física como uma inimiga, né? Mas é o que previne
muitas doenças e não só prevenir doenças. Se você quer ter uma vida com longevidade, chegar lá na sua velhice, tendo saúde para cuidar dos seus netinhos, você precisa de atividade física, não tem como ter longevidade sem ela. E aí, já entrando nesse assunto, quando a gente fala assim, atividade física, tem que fazer atividade física, a pessoa já fala, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não consigo. Porque quando fala atividade física, a pessoa associa logo com a academia, ou que você tem que virar um atleta, ou que você tem que ficar 3 horas lá malhando, senão não dá resultado. E, gente, não é assim. O Ministério da Saúde recomenda 150 minutos semanais, e isso já traz um benefício para a sua saúde. 150 minutos semanais. Se a gente considerar isso só 5 dias, dá o quê? 30 minutos por dia. E aí a gente inclui caminhada, bicicleta, não só o fato também da gente andar mais, né? Optar, em vez de pegar um elevador, pegar uma escada, em vez de carro andar, tudo isso conta, gente. Então, eu acho que a gente precisa também tirar esse peso do perfeccionismo, que se eu não consigo estar 3 horas dentro de uma academia, eu não vou fazer nada. E não é assim. O pouquinho que você faz já pode melhorar muita coisa na sua saúde. Então, eu acho que a primeira capa aí que o Senhor quer arrancar de nós é isso do perfeccionismo. Valorizar os pequenos esforços, sabe? Não precisa ser perfeito. Nem todo dia você vai ter 1 hora para malhar. Mas 30 minutos todo mundo tem, né? A gente fica tanto tempo no celular, então 30 minutos todo mundo tem. Hoje tem tantos vídeos na internet que a gente pode se movimentar, fazer alguma coisa, uma caminhada. Então, assim, você não precisa ser um atleta, mas tenha algum tempo aí na sua rotina para você incluir isso. Porque 150 minutos semanal, gente, é bem pouquinho, né, missionário? É bem pouquinho. E o outro fator é sobre o excesso de gordura corporal. E aí, quando a gente fala de câncer e de outros tipos de doença, a obesidade ela é um fator de risco para 15 tipos de câncer diferentes. Então, hoje já se sabe que a obesidade ela é um fator de risco para 15 tipos de cânceres diferentes, e entre eles o câncer de mama. E o porquê, né? Esse excesso de peso corporal, ela causa no nosso corpo uma inflamação de baixo grau. Uma inflamação crônica de baixo grau. Então, é uma inflamação aos pouquinhos, mas que ela é crônica, ela sempre está lá e ela vai aumentando. E essa inflamação, ela é a raiz para várias doenças que a gente conhece hoje. Então, é através dessa inflamação de baixo grau que a gente tem o diabetes, é por causa dessa inflamação que tem a obesidade, é por causa dessa inflamação que tem as doenças cardiovasculares, o infarto. Saiu? Voltou? Voltou. Então, essa inflamação, ela é a causadora de várias doenças. E o excesso de peso promove essa inflamação de baixo grau no nosso organismo. E o excesso de peso também traz várias alterações hormonais, de insulina, de hormônios sexuais, no caso do câncer de mama, o estrogênio. Então, para ter isso de saúde, o ideal é o peso, você tá num peso adequado. E aí, vamos tirar mais uma capa do perfeccionismo? Tem pessoas que dizem assim, eu preciso perder 20 quilos, então não vou fazer nada, vou continuar comendo porque eu não consigo. Hoje já tem estudos que mostram que se você tiver uma perda de 5% do seu peso corporal, você já melhora muitos parâmetros no exame de sangue, inclusive. Então, você pode ter uma melhora do seu perfil glicêmico, da sua insulina. Lógico que a gente quer uma perda a mais em pacientes que têm muito, né, excesso de peso. Lógico que a gente quer que a pessoa chegue num peso que ela se sinta bem. Todo mundo quer isso. Mas só de você perder 5%, você já está melhorando sua saúde. Então, os 5% é muito, muito, muito melhor do que nada. E quantos não deixam de fazer? Porque fala, eu só perdi isso. Eu só consegui isso, mas isso é muita coisa quando a gente diz sobre vida, quando a gente diz sobre saúde. Então, é dos pouquinhos aos pouquinhos que a gente vai chegar no resultado que a gente tanto quer, né? E é nos pouquinhos que a gente também está cuidando da nossa saúde. Então, a primeira chave, assim, que eu entendo que a gente precisa ter é isso. Não é da noite para o dia que eu vou
perder peso, muito peso, começar a ser um atleta. Não é nada disso, mas o pouquinho que você faz. Se ontem você não fez nada e hoje você fizer uma caminhada, você tá melhor do que ontem. Hoje você tá conseguindo glorificar mais a Deus através desse cuidado com o seu corpo do que ontem. Então, valorizar isso também. Eu acho muito importante. E hoje a gente vê cada vez mais o aumento do excesso de peso na sociedade, inclusive em crianças, que é algo muito triste. A gente vê cada vez mais crianças acima do peso. E associado a isso, esse excesso de peso crescendo na população, a gente vê um consumo muito alto dos alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos ultraprocessados? Vou dar um exemplo para ficar bem simples. Um morango, uma laranja, uma cenoura é um alimento natural, que a gente chama na nutrição de in natura. Alimento natural, esse alimento veio da terra. Agora, um biscoito de morango, um suco de pozinho de morango, ele é um alimento que veio da indústria. Ali tem tudo menos o morango, tá, gente? Não queira acreditar que tem um morango ali, porque não tem. Tem muito corante, conservante, aditivo, tem tudo, menos um morango ali. Então, alimento ultraprocessado é isso, são esses alimentos que vêm da indústria. E hoje se sabe que esses alimentos são o grande causador dessa inflamação de baixo grau no nosso organismo por conter ali tantos ingredientes e que a gente não metaboliza. Tantos ingredientes que prejudicam o nosso organismo, a nossa saúde de uma forma geral. E é muito, cada vez mais comum o consumo desse alimento. O que é o alimento ultraprocessado? Salgadinho, comida congelada, lasanha congelada, refrigerantes, aquelas batatinhas, né, de pacote, os embutidos. Todos esses alimentos, eles vêm com o marketing de facilitar a nossa rotina. É mais prático você colocar uma lasanha lá hoje no micro-ondas pronta do que você pegar, fazer aquela lasanha, colocar aqueles ingredientes todos. Então, devido a esse apelo pela praticidade, é cada vez mais comum a gente aumentar o nosso consumo desse tipo de alimento. Mas aí, agora, vindo com a parte espiritual. A gente fala cada vez mais que eu não tenho tempo de comer um legume, eu não tenho tempo de lavar um legume e preparar, eu não tenho tempo disso e aquilo, mas aí a gente começa a optar por isso, da praticidade, o alimento já pronto, que eu só descongelo. E o que a gente está fazendo com esse tempo que está sobrando? Porque se a gente quer praticidade para sobrar tempo, e o tempo nunca sobra. Então, assim, cadê esse tempo? Será que eu realmente estou fazendo essas escolhas porque realmente a minha vida é corrida ou eu estou querendo pegar esse tempo e usar para outras coisas? Então, é uma questão de gestão de tempo também. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, você pode ser uma empresária, um empresário, você pode ser a pessoa mais importante que está aqui hoje nessa live, mas você não era mais importante do que o Senhor Jesus. Você não tem um propósito. Hoje ninguém aqui na Terra tem um propósito maior do que Jesus teve nessa Terra. Ele veio nessa Terra com um propósito muito bem definido de nos salvar. Então ele não veio aqui à toa, ele tinha um propósito. Mas mesmo tendo um propósito muito bem claro, muito bem definido, ele investiu tempo na mesa. Você vê o Senhor Jesus várias vezes em mesas. Me ligando toda hora. Voltou. Tem um número me ligando, já tá caindo, mas tá na mesa. Ele investiu tempo na mesa. E aí, quando eu tava preparando, né, o que eu vou trazer? Eu pedi um direcionamento ao Senhor. O Senhor falou, fala para os meus filhos que para eles não adoecerem, eles precisam investir na mesa. E aí a gente engloba isso em tudo, na mesa física, porque o que você coloca na sua mesa tem o poder de curar o seu corpo físico, mas também a mesa é o que cura a sua alma, porque já é comprovado isso que você falou, que as mágoas, as tristezas, isso causam sim feridas, isso pode sim levar a doenças. Então, as pessoas que você mantém, mesa fala de quem você mantém perto, mesa fala do seu convívio. Então a mesa ela tem poder de curar a sua alma. E hoje a gente vê que as pessoas sentam na mesa com tanta rapidez e comem aquilo rápido e não se conecta com quem está perto.
a gente não tem mais isso, né? Esse tempo de sentar na mesa, de digerir o que eu tô comendo, de contemplar quem está comigo na mesa. Então, o Senhor falava forte ao meu coração que a gente precisa voltar a valorizar a mesa, investir tempo na mesa, em olhar nos olhos de quem está sentado conosco na mesa, porque isso vai curar nossa alma, em desacelerar. Você tem sim tempo para comer, você tem que ter esse tempo para comer, para desacelerar, porque isso cura também o nosso espírito, esse desacelerar, né? Então, eu já vi pessoas adoecerem, então tudo tá na mesa. Eu já vi pessoas adoecerem por causa daquilo que comia, eu já vi pessoas adoecerem por causa de feridas na alma, por não se conectar com outras pessoas. Eu já vi pessoas adoecerem por causa da falta de um alimento espiritual. Então, a mesa, ela é o grande segredo de como ter o corpo, alma e espírito que glorifica a Deus. A gente fala tanto isso, né? Corpo, alma e espírito. Qual que é o segredo por trás disso? É a mesa. Então, a gente precisa voltar a valorizar a mesa. E a gente fica tanto isso dos alimentos ultraprocessados, industrializados, que a gente não pode nem chamar de alimento, é um produto, né? E a gente fica tão focado em ter isso pela praticidade, isso está nos roubando aquilo que pode nos curar nos 3 aspectos, que é o tempo na mesa. Então, tenha tempo, invista tempo, que você possa sair hoje dessa live com essa mentalidade, que tirar um tempo para você preparar uma refeição, quando você está ali lavando uma alface, você está glorificando a Deus, porque você está investindo saúde física, mas também você está investindo saúde emocional ali com quem está naquela mesa em volta de você. Então, eu achei isso muito importante. Sabe quando você vê aquela história de Marta e Maria? Elas estavam ali numa casa, né? Maria sentada aos pés de Jesus. E Marta? Marta estava tão perto da mesa, né? Que provavelmente eles estavam numa mesa, no chão. Mesa fala, né, de sentar e conversar. Marta estava tão perto da mesa, mas ela não conseguiu desfrutar da mesa que Jesus estava dando. E Maria conseguiu, por causa da correria, da pressa. Então, isso está nos roubando a cura. Isso está nos roubando a cura em todos os aspectos. E aí, quando a gente fala disso, dos alimentos ultraprocessados, os embutidos, o que são os embutidos? Vamos lá. Linguiça, salsicha, salame, mortadela, eles são considerados pelo Instituto Nacional do Câncer como cancerígenos. Então, isso hoje já é comprovado. Então, assim, não tem a necessidade de todos os dias você ter esses alimentos na sua mesa. Você não quer colocar doença na sua mesa, doença para quem você ama. Isso não é terrorismo nutricional, mas isso é o que a ciência mostra. Então, assim, não é que, uma vez por mês fui comer uma pizza, tinha um salame, pronto, agora deu ruim, agora eu vou dar câncer. Não é isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que consomem isso todos os dias em grande quantidade. E isso é, sim, um risco maior para o câncer e para outras doenças também. Então, o máximo que a gente conseguir reduzir isso da nossa alimentação, então no lugar lá do misto, que é tão comum, né? Tá de tarde como um misto, no outro dia come pão com mortadela. Vamos comer um pãozinho com ovo, vamos comer um sanduíche natural que vai te saciar, te encher muito mais. Que salame não enche ninguém, você come salame, 3 minutos depois você tá com fome. Então, vamos colocar um ovo, vamos colocar uma proteína, vamos deixar só o queijo, né? Um queijo branco mais branco. Então, tem outras opções, só que a gente tá tão no automático, a gente não para pensar que existem opções melhores que vão dar energia para o seu dia. E quando a gente fala de ultraprocessados também, o marketing ele é muito grande em volta disso. Então a gente também precisa tomar cuidado com esses alimentos light e diet. Não é porque é light, é diet que é saudável. Às vezes você está pagando mais caro, levando prejuízo, porque a maioria, a grande maioria, não é tão saudável assim. Hoje tem, sim, na indústria produtos muito bons. Eu uso alguns, assim, não vou dizer que eu só como fruta agora, tá, gente? Não é assim, não. Eu uso, sim, mas a gente precisa saber ler. Então, quando você pega um produto lá, um pão, vamos dar um exemplo de um pão de forma. Quando você pega esse pão, você vira, lá tem uma lista de acho que agora voltou. Ela tem uma lista de ingredientes. O primeiro ingrediente de qualquer produto, isso é obrigatório, as marcas precisam fazer isso. Qualquer produto que você vira, o primeiro ingrediente é aquilo que mais tem ali. Então, você vira aí, hoje todo mundo vai fazer o exercício de ir lá na sua casa, pega
um pacote de biscoito, vira. Primeiro ingrediente, açúcar. Então, ali o que mais tem é açúcar. Primeiro ingrediente de um pão, farinha de trigo. Ah, não é farinha de trigo integral? Então eu posso dizer que aquele pão é totalmente integral? Não. E às vezes na frente lá tá escrito pão integral. Aí você vira, não tem nem farinha integral naquilo. E aí quando você vira também, para ler essa lista de ingredientes, se tiver assim, ó, de ingredientes, você já não pega. Porque aí você vai começar a ler. Se tiver nome difícil, que você não sabe o que é, você não pega, porque é produto de indústria, é conservante, é adoçante. Então, assim, se fosse nome de alimento, você saberia que ingrediente é aquilo ali. E hoje eles também colocam o açúcar com o nome disfarçado. Então, gente, o marketing é muito grande por trás disso. Então, às vezes tá lá, light, diet, aí você vira. Se tiver xarope de glicose, xarope de frutose, tudo isso é açúcar, tá? Xarope de glicose, de frutose, se tiver gordura, óleo de palma, gordura hidrogenada, tudo isso são gordura e alimento e açúcar disfarçado, que eles colocam disfarçado. Então, vira aí na sua casa aquele biscoito, você tinha certeza que era saudável? Dá uma olhada lá, uma lista desse tamanho, não é. Então, ter esse cuidado também de ler os ingredientes. Não é que a gente não vai usar os ultraprocessados, a gente vai usar, mas leia, sabe? Porque às vezes a gente paga mais caro por uma coisa que não significa que é mais saudável. Então, tem essas questões também. Ah, e eu vou liberar um presente, missionário. Vou liberar um guia de como ler rótulos para todo mundo que estiver aqui nessa live, com a missionária, quem assistir depois, para ajudar vocês nessa leitura de rótulos aí. Vocês me mandam uma mensagem que eu vou mandar para todo mundo, porque isso é muito importante. É um marketing que é feito tão grande que eu fico triste, sabe, de ver as pessoas sendo enganadas, diabéticos sendo enganados. Então, isso entristece muito meu coração. Então, eu vou dar Então, deixa eu já falar aqui. Gente, segue a Tati aí. Porque senão depois você vai esquecer e tal. Como é que vai funcionar, Tati? A gente tem que te mandar uma mensagem. Como é que é? isso Vai ganhar um presente. na bio do meu Instagram tem o link com o meu WhatsApp. Aí eu peço que vocês mandem lá pro WhatsApp, que é mais fácil para mim enviar esse brinde para vocês, tá bom? Então, todo mundo aí que está ao vivo, que vai assistir depois, se chegar nesse ponto da live, aí vai ouvir e vai poder ganhar esse presente, viu, gente? Então, todo mundo não perca a importância de ler. É bula, a gente não tem costume de ler, né? A verdade é essa. Então, igual ela falou, às vezes você está pagando mais caro por um produto que nem é tão bom assim. Então, obrigada, já agradeço aí e pode seguir. Então tá. Essa questão de tomar cuidado com isso dos ultraprocessados. E aí, quando a gente fala para prevenir câncer e diversas doenças, isso que eu falei dessa questão espiritual de valorizar o prato. Então, não tem jeito, é o básico, gente. A gente precisa do básico, de vegetal, de fruta. O Instituto Nacional do Câncer recomenda 2 frutas por dia e 3 verdura, legume por dia. Isso não é difícil. Você coloca uma fruta de manhã, você coloca uma fruta como sobremesa, ou você coloca uma fruta junto com o seu lanche da tarde. Você já atingiu quantidade de fibra, quantidade de vitaminas ali suficientes para esse dia. Tal, faz um suco lá, bate uma couve com abacaxi, ou então faz um legume refogado. Não é difícil. Só que a gente tá tão acostumado com isso, precisa ser prático, precisa ser prático. O momento de comer tem que ser correria, e não é correria, precisa ter contemplação. Quando a gente vê o Senhor Jesus, o Deus criando o mundo, né? Ele criou em 7 dias. Ele poderia ter criado em um, né? Poderia. Só que Deus odeia correria. Uma vez eu li isso. Deus odeia correria. E a gente tá tão... Eu tô na correria, eu tô na correria. Gente, que correria é essa? Que Jesus não tava nessa correria toda e tinha uma missão bem mais forte que a nossa, né? Então, assim, que correria é essa que a gente tá? Que o nosso Deus, ele não é assim. E nós, como servos do Senhor, a gente precisa voltar a contemplar. Porque o Senhor, ele criou... Primeiro ele criou o céu, depois ele criou a terra. E ele parava e ele contemplava o que ele havia criado. Então, ele contemplou. E às vezes a gente senta na mesa, o que você almoçou? A pessoa nem sabe o que almoçou.
porque não prestou atenção. Estava ali, mas a cabeça não estava. Então, nosso Deus é um Deus que contempla. Então, nós precisamos desacelerar, porque isso do estresse, isso também adoece a nossa alma, e quando a nossa alma adoece, isso cai no nosso corpo também. Então, desacelerar é muito importante, já é comprovado isso do estresse causando várias doenças também. Então, gente, é o básico que a gente precisa fazer e a gente não faz. Dormir adequadamente, ter horário para dormir, ter horário para acordar, principalmente na hora de dormir, se a gente fica lá com o celular, eu também fico, tá, gente? Tô pregando para mim também. Às vezes a gente fica lá com o celular e aquilo ali prejudica a gente de produzir os hormônios necessários para ter um sono realmente reparador. E o que eu vejo muito em consultório é a pessoa falando, os pacientes relatando que acordou, mas não acordou descansado, acorda pesado, parece que não dormiu. Então, a gente precisa ter uma rotina do sono, a gente precisa incluir mais verde, mais nutrientes na nossa alimentação. E agora uma dica também em relação a isso, de como incluir esse mais verde, né? Então, algo também que se fala muito é sobre o agrotóxico, como um prejudicial para a nossa saúde, e realmente tem. Só que aí a pessoa fala, eu não vou comer fruta porque tem agrotóxico. Não, gente, o que mais tem agrotóxico são os ultraprocessados, inclusive, porque eles têm resto de glifosato ali em farinhas que é colocado, então os ultraprocessados, eles também têm agrotóxico e até mais, inclusive. O que a gente faz para incluir mais vegetal, legumes, frutas, que não fique caro e que a gente se livre um pouco dos agrotóxicos? É escolhendo as frutas e verduras da safra. Então, você vai colocar lá, fazer a feira. Você vai colocar lá no Google antes de ir para a feira. Safra do mês de outubro. Aí vai aparecer as frutas do mês de outubro. A cerola, abacaxi, o brócolis, a vagem. Vai aparecer quais que é daquela estação. Os alimentos daquela estação, eles têm menos teor de agrotóxico. Eles não precisaram colocar muito agrotóxico naquele alimento. Você encontra mais fácil, você encontra mais barato, inclusive. Então, assim, se a gente parar para se organizar, tem como sim comer saudável e não ser caro. Então, escolha da safra, porque vai ser mais barato, você vai encontrar mais fácil e ele vai ser mais saudável porque ele vai ter menos agrotóxico. E aí, as plantas, quando ela está na natureza, ela produz compostos bioativos, que é uma forma dela se defender na natureza, porque tem predador, tem os mosquitinhos, né? Gafanhoto. Então, como forma de proteção, para ela proteger, se manter viva, ela libera compostos bioativos. Quando a gente consome esses compostos bioativos que protegiam a planta, ela que protege a nossa saúde dessa inflamação que eu falei lá no início. Então, assim, a terra nos curando, aquilo que vem da terra nos curando, né? Então, assim, se Deus quisesse que a nossa alimentação fosse correria, Ele mesmo tinha criado lá o biscoito recheado aqui de morango, que não tem morango. Falou, ó, come isso aqui que é mais rápido, não precisa plantar, não precisa colher, não precisa lavar, não. Mas existe algo espiritual por trás disso. Então, a mesa, ela é totalmente espiritual. Resumindo tudo que eu falei, a mesa ela é espiritual. Inclua mais verde, mais cor no seu prato. Os alimentos da safra vai te ajudar, uma forma mais barata que a gente tem. Cuidado com os ultraprocessados, por causa dessa questão que eu falei. Tem muita caloria, tem muito açúcar. É uma caloria vazia que não te nutre. E a gente precisa comer para nutrir, né? E às vezes a gente está tentando preencher um vazio com comida. E, na verdade, é a nossa alma também que está com esse vazio por causa da falta de relacionamento nas mesas. Hoje, quando você sai para um restaurante para lanchar, você vê as crianças com o celular na mão. Não tem conversa entre pai e filho, não tem conversa entre esposo e esposa. A gente não vê isso da alma, sabe? Então, isso também não é saudável. Então, a gente precisa voltar para a mesa. Então, que você possa sair daqui valorizando mais a sua mesa, o que você coloca para comer, mas também as pessoas que você mantém na sua mesa e a conexão que você faz, contemplar, né? Quem está contigo nessa mesa vai curar a tua alma e aquilo que você coloca no prato vai curar o seu corpo. Eu acho que é isso. Gente, que live maravilhosa! Quantas dicas você deu? Sabia? O pessoal está perguntando aí o seu Instagram. Logo aqui em cima, gente, depois do título da live,
Tem aí, é só você, aperta aí nessa setinha, já vai aparecer o meu nome e o da Tati. É só você apertar ali, você já está seguindo a Tati. Sabe, Tati, uma coisa que eu não sabia, essa questão do. Deixa eu só. Essa questão do agrotóxico, eu achava que buscando frutas, verduras, o alimento da safra era só porque ficaria mais barato. Eu não sabia que é porque também era mais saudável. Eu nunca tinha escutado isso. Que, É, né, você comprando na eles safra. precisam colocar muito agrotóxico porque eles têm esse alimento de fácil acesso. Então, até estraga muitas vezes na plantação ali. Então, é mais fácil e eles querem levar esse alimento de uma forma mais rápida também. Então ele tem mais composto bioativo, né? Do que o alimento que não tiver na safra. Então, aquele alimento ali que está na safra, ele vai ter muito mais esse composto bioativo que eu te disse, porque ele estava com menos agrotóxico, então ele estava tentando se defender sozinho. Então, ele produziu muito composto bioativo, então quando eu consumo aquele composto bioativo, entra no meu corpo e também me protege da inflamação, de alterações hormonais. Que bacana, muito bom saber. Pastora Rose entrou aí nos dando boa noite, mas é porque ela está em Portugal, aqui ainda é boa tarde, mas boa noite aí, Pastora Rose. Boa noite, a chique, né? Na verdade, eu sempre costumo dizer bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada, né? Porque é um bom momento para quem vai assistir essa live depois. A pastora Rose também é nutricionista. Então, esse detalhe, essa dica eu não sabia. Amei também você disponibilizar para a gente esse presente, esse brinde, né? Ah, quem entrou depois que você falou, a gente não vai repetir. Agora vai ter que entrar lá e ver durante a live o brinde que você liberou para gente, porque eu, por exemplo, não leio rótulo, não leio o que está falando ali. E aí você falou uma grande verdade. Às vezes a gente vai só pelo aquele rótulo, pelo comercial, né? Pelo marketing. Ah, isso aqui é bom para isso. Aí você acredita e você vai. Olha a importância que você nos despertou. É só virar, né? Porque nem está na frente, né? É só virar. Hoje teve uma atualização, né? A Anvisa obrigou essa atualização para que eles colocassem. Hoje você chega no mercado, em questão de pão, vou dar o exemplo que é mais fácil. Quando você pega, às vezes tem alguns que já tem 50% de farinha, 30%. Hoje tem, mas antigamente esse 30% sempre foi 30% e a gente achava que era 100% integral. Não era. E hoje também, se você vê na frente, eles são obrigados a colocar uma taxinha preta quando é alto em açúcar, alto em sódio. Então, hoje é obrigatório isso, já está se tornando obrigatório para eles colocar. Mas quando você vira, você realmente sabe qual ingrediente tem ali. E aí, se você não entende nada, é porque é a indústria. Nem eu entendo os nomes. Gente, que isso? É muito importante. Quando eu te convidei, eu sabia que eu ia apanhar, né? Eu ia ouvir coisas que talvez a gente não gosta muito de ouvir. É, igual você falou sobre exercício físico. Eu não tenho força de vontade, estou confessando uma fraqueza, daí fala que a gente tem que confessar fraqueza melhor do que confessar pecado. Eu não tenho essa força de vontade. Eu sei que eu preciso emagrecer bem mais do que os 5% aí que você falou, né? Que já estaria bom se acontecesse, porque dizem que você pega gosto. Então eu já sabia, Tati, que você ia vir falar coisas que a gente não quer ouvir. E não é só porque, às vezes, tem pessoas magras também, que você vai pegar o resultado de exame, não tá bom. Mas principalmente eu que ninguém precisa falar. Eu tenho espelho que fala e eu sei, em comparado ao meu peso antigamente, e eu sei que eu estou um pouquinho assim, sabe, acima do meu peso que eu preciso. Só que, mesmo sabendo disso, eu convidei porque a gente também não precisa ouvir só aquilo que a gente quer, né, e deseja. Mas você falou de uma forma tão leve e tão gostosa, ó, a Clara, eu vou ter que aprender com a Clara. Ela convidou o Espírito Santo e ele tem ajudado ela a ouvir o que ela precisa. Isso é muito importante, né? Mas você pode falar, Tati. O Espírito Santo fala mesmo, gente. Teve um dia que eu cheguei do culto, eu tava. Sabe quando você tá triste, você não tá bem? Aí eu pensei assim: eu vou jantar, eu vou comer um chocolate.
A Espírito Santo falou claramente assim comigo: chocolate não vai resolver isso aí. Aí ele falou assim: essa água não vai te saciar. Você precisa de outra água. Aí eu jantei e fui pro meu quarto orar. Meu E às Deus. vezes a gente querendo se saciar com uma água que não, às vezes é um vazio na alma, não é no estômago, né? Então o Senhor, ele é uma ótima companhia e o Espírito Santo para te dar esses alertas aí. Então é muito bom a gente cuidar disso, né? Dos três juntos. E a física, ela é uma coisa que eu falo assim, você tem que achar uma que você goste. Não é porque todo mundo vai à academia que você tem que, mas você tem que começar por uma que você goste, sabe? Então a caminhada com alguém que você goste, que te gera aquele compromisso. Natação, tem gente que começa a amar a natação. Então assim, procura alguma que você gosta. Talvez a gente continue só naquela que a gente não gosta, né? Que a gente continua sem gostar. Então procura uma que você goste, né? Experimente. Hoje nas academias tem várias aulas experimentais, né? De funcional, de dança, de musculação. Então, assim, experimenta, né? Esteja aberto aí, que você vai encontrar uma aí, se Deus quiser. Isso é muito sério. Tem tanta coisa que eu quero falar, que eu quero abordar, mas eu quero, nessa forma leve de você falar, eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu. Eu fui no médico e até o Adair estava comigo. E, de repente, ele pegou. Eu sei que ele precisava falar, mas tem formas de falar. Ele pegou um vidrinho de um azeite lá, alguma coisa, ele mostrou para a gente aquele símbolo do T, um T amarelinho que estava ali. E Tem ele que falou: se você comer isso aqui, você morre. E não sei o que, você tem um ano de vida. Ele olhou para o meu esposo chegou bem, ele foi me acompanhar. Eles são lá doente, quase que pegando remédio de pressão. Ele pôs um terror na gente. Meu marido chegou em casa, ele abriu o armário, ele começou a olhar tudo. Se tinha aquele bendito T ali e tal. Se bobear, você não vai comer nada, né? Mas foi a forma como falou. Então, eu quero te dar parabéns pela sua forma leve, com muita responsabilidade, não negou nada, abordou tudo e falou realmente da gente ter esse compromisso, esse comprometimento, mas com essa doçura. Eu quero aqui te parabenizar e eu tenho certeza que Deus vai te usar desse seu jeito para abençoar muitas vidas. Eu já quero aqui profetizar isso sobre a sua vida e que você continue assim, Tati, porque precisa de pessoas que têm empatia. Você acha que eu quero estar acima do peso? Não é uma coisa que eu quero, que eu desejo. Você acha que é porque eu sou preguiçosa? Porque o que muita gente pensa é isso. É uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa... Na verdade, eu trabalho muito, só que talvez eu não esteja fazendo algo que está, né, queimando do jeito que precisa. Então, eu queria abrir esse parêntese aqui para te falar, sabe? Porque é uma experiência ruim que eu tive, meio traumática, que nós chegamos em casa observando tudo e tal, e o que, que a gente vai comer? Então, eu quero te dar parabéns, eu sei que isso é dom de Deus, sabe? E você, quando as pessoas sentarem lá no seu consultório, vão estar sentando não só na frente de uma nutricionista, de uma mulher sábia, de uma mulher que ama, que se coloca no lugar do outro e que, sabe, vai poder ofertar Jesus também, mais do que uma tabela de alimento ali. Agora, outra coisa, Tati, isso está muito no meu coração, tá, Tati? Falando para você o que eu estou sentindo, porque realmente eu imaginava, eu sabia que seria bom, mas eu não imaginei que fosse tão bom te ouvir assim, com essa empatia para gente. E é só agradecer mesmo a Deus, sabe? Eu fico emocionada, porque hoje em dia dificilmente você escuta alguém falar assim, né? É outra coisa que eu anotei até aqui, para colocar numa legenda: fazer investimento na mesa é cuidar do nosso corpo por completo. Sabe, o que você falou aí da gente comer, o Adair está falando sobre as obras da carne, e a última coisa da obra da carne é a glutonaria, né? E às vezes a gente peca nisso sem querer, sem perceber, sabe? E aí a gente vê quanto que a gente às vezes está doente emocionalmente. Por que que Deus... Eu vou entendendo a cada live
o que que Deus me fez entender que realmente é corpo, alma e espírito, sabe? Não somente sobre um câncer de mama. Por que que muitas das vezes a gente come sem vontade? E o Espírito Santo fala, por que que, para você não descontar sendo agressivo com alguém lá fora que te falou algo que te aborreceu, você acaba sendo agressiva com você mesmo. Forte. Para não magoar o outro, você se magoa, você se prejudica. Porque depois, eu vou falar isso porque eu já fiz isso algumas vezes, depois dá um arrependimento, porque depois você fica tão cheia, você comeu além, e você dá um arrependimento. Você fala, não precisava ter comido aquilo tudo. Por quê? Né? Então, assim, A gente tem na nutrição, a gente estuda que existe dois tipos de fome. A fome física, aquela que o estômago dói, e a fome emocional, que é essa que eu tô falando. A fome emocional, ela é completamente diferente da fome física. A fome física é o estômago doeu, você come qualquer coisa que você vê na frente, você não fica escolhendo muito. Você tá com fome, tá com apetite, você come. O que tiver, um ovo, uma carne, um pão, tô com fome, dá um negócio aí que você come. Agora, a fome emocional é aquela fome assim, ai, tô com vontade de comer uma coisa, mas eu não sei o que que é. Ai, com vontade de comer um chocolate. Ai, não chocolate. Ah, vou pedir um lanche, mas o que que você quer? Aquela fome que você sabe que é fome de quê? Então, isso aí é fome emocional, é uma forma da gente identificar, né? Que se fosse realmente fome, você comia qualquer coisa. Agora, isso aí é fome emocional, e a gente está tentando preencher um vazio da alma, muitas vezes um vazio do espírito, que somente o Senhor pode preencher, né? Um equilíbrio das nossas emoções. Então, às vezes, a gente está doente emocionalmente, a gente precisa sentar em mesas que nos curam, né? Às vezes a gente está doente, mas a gente não consegue reconhecer. E a cura, como que a cura vem? Quando a gente reconhece que está doente, né? Então a gente precisa, às vezes, parar para refletir que fome é essa que eu realmente estou. E essa fome emocional, ela é um vício em dopamina. Dopamina é um hormônio que a gente tem. E hoje, cada dia mais, nós estamos viciados em dopamina. O que é a dopamina? Hoje eu como um pedaço de chocolate, libero uma dopamina e eu fico bem, fico feliz. Daqui uns dias eu tô triste, estressado, magoado, só aquele pedaço de chocolate já não vai mais fazer o mesmo efeito para mim. Então eu preciso comer uma quantidade maior daquele alimento para gerar a mesma sensação de alívio. E cada vez mais eu vou comendo mais, porque criou uma resistência à dopamina. Então, cada vez mais eu preciso de mais quantidade para liberar aquela mesma quantidade lá do início. E hoje, o que está nos viciando muito em dopamina? O celular. Isso libera uma descarga de dopamina muito grande no nosso cérebro. Toda hora você quer um videozinho, uma recompensa, uma recompensa, uma recompensa. E aí isso nos faz também viciar isso no alimento. Você quer tanto aquela dopamina que a hora que você não tem isso, você quer no alimento, você quer em tantas outras coisas. Então, por isso que eu falei que é um conjunto, né? A gente aprender a dormir bem também. Isso também vai ajudar nessa questão dessa fome também. Procurar outras coisas além da comida que vai te gerar dopamina. Então, estar com pessoas que você gosta, isso também é saúde. Ler um livro também vai liberar dopamina. Então, você está estressado, em vez de descontar na comida, tenta fazer algo prazeroso, algo para você, que você goste também, né? Que eu tenho certeza que vai ajudar muito. é verdade. A pastora Rose colocou aí, às vezes comemos nossas emoções, né? E se a gente não tratar, não curar, realmente fica difícil. Eu fico muito maravilhada porque Deus tem feito esse tratamento comigo, sabe? Eu fico assim, muito feliz, porque eu só posso falar de coisas que eu vivo. Eu tenho que viver o que eu falo. Isso tem sido a minha frase, sabe? E já falaram comigo, mas você é muito transparente lá, não precisa disso. Olha, gente, eu sou normal como todo mundo, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas fraquezas, né? Se eu contar aqui para vocês, vocês vão ver que não estão sozinhos. E a gente não está só. E se a gente entender que o outro está fazendo, motiva a gente também a fazer. Eu gosto muito de doce. E eu tenho um fraco mesmo por doce. Tanto que o ano passado, em pleno meu aniversário, eu fiz um propósito de doce, gente.
Meu Deus, eu estava quase explodindo, sabe? Porque foi muito difícil. Mas eu conversei com Jesus, porque a gente tem hora que tem que ir para a mesa. É muito bom estar à mesa com muitas pessoas, eu amo. Mas tem hora que ir para a mesa com Jesus, sabe? Vai te ajudar muito. Experimenta montar uma mesa para você e Jesus. Tira um tempo, porque às vezes a gente tem tempo para todo mundo e não tem para a gente. Né? A gente não se cuida, a gente não se ama, a gente não se trata, a gente não tira tempo para a gente. Mas é tempo mesmo, não é o tempo de estar sozinha. É estar sozinha produtiva com você. E um dia eu conversei com Jesus. Eu falei com ele, eu precisava ajustar umas coisas. E outro dia eu conversei com a Daí, porque ele acabou gostando muito mais de doce, influência minha. E aí eu peguei e conversei com ele, falei, meu bem, ele me oferecendo bombom e tal. E eu peguei e falei com ele, eu estou sentindo que os dedos do meu pé estão formigando bastante. Eu acho que isso pode ter alguma coisa, alguma relação com os doces que eu estou comendo. E eu quero tirar um pouco. E eu falei com ele, não sei e tal, mas eu senti que eu precisava diminuir. E eu pedi a ajuda dele, porque a gente tem que pedir ajuda para a família. Porque senão a família vai para o mercado e traz aquele monte de doce, gente. É muito mais difícil vencer a tentação se você está ali. Se você abre a geladeira, é doce de tudo quanto é jeito. Você abre o armário, tem chocolate. Na geladeira tem pudim, tem pavê. Fica difícil Muito você de vencer. Oi? melhor estratégia é não ter no armário, que A aí minha não mãe tem. falou isso comigo, minha filha, estou aprendendo que a dieta começa lá no mercado, deixa lá, não precisa trazer. E aí eu peguei e falei com ele, sabe? Eu estava vendo como que Deus vai tratando a gente. Quando você vai se curando de algumas coisas, você vê que você realmente não precisa. Então, Tati, você é magrinha, não sei se você gosta, tem problema com obesidade, com gorduras, tem alguém na família, e também cada um fala de uma coisa que é genético ou não, enfim. Mas, para mim, por exemplo, é difícil. E aí junta com a parte emocional. Porque talvez lá na minha infância eu tivesse vontade de comer alguma coisa, eu não tinha condição. Então, eu acho que isso mexe também no emocional. Às vezes, quando você cresce, às vezes você tem uma oportunidade de comer e parece que você quer comer, isso não vai apagar, né? Você tem que trabalhar o seu emocional. Então, é muito mais complexo, é muito mais amplo, digamos assim, porque deu para a gente entender perfeitamente o que você falou, mas são coisas que a gente precisa tratar. E eu fiquei tão maravilhada comigo quando eu vi outro dia o Adair comendo uma gelatina. Ah, Valéria, uma gelatina saudável. Mas pegar a gelatina, colocar um monte de leite condensado em cima dela assim, acabou. Aí não ficou saudável. E eu olhar aquilo e resistir, eu falei, olha, Jesus está me curando também emocionalmente. Porque você vê que não é só o domínio de comer um doce, é de você se controlar, né? De você falar. E isso é muito real, e eu estou falando de coisas aqui, gente, minhas. Não estou falando que eu ouvi, isso aí que aconteceu, sabe? Da gente pegar e falar. Um dia eu falei, Jesus, eu não precisava. Eu estou me sentindo mal, tive que ir para o bicarbonato e tal. Por quê? Porque eu tinha passado do limite. E se eu não conseguir vencer um lanche, se eu não conseguir vencer um pedaço de doce, que parece que é tão bobeira, né? Tão simples, mas é tão profundo. Você já tinha parado para entender a responsabilidade que você tem na mão, Tati? A responsabilidade, o quanto transformador pode ser essa sua palestra? Essa questão da fome emocional é profunda, porque na obesidade existe uma resistência da dopamina. Então, quanto mais a gente come, mais dependente a gente fica dessa liberação de dopamina. Então, por muitas pessoas falam assim: ah, eu fiz um propósito, fiquei tantos dias sem e agora não tenho o mesmo gosto mais. Então, né, não tem mais aquele gosto. Por quê? Porque agora você come, você libera realmente a dopamina. Quando você tá naquele vício assim de comer, 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 sua dopamina ali tá precisando de muita quantidade para te dar aquela sensação de prazer. Então, agora
houve um equilíbrio. Então, é uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, porque eu trabalho muito nessa visão de corpo, alma e espírito. Então, eles chegam, muitos que têm essa fé em Deus, assim, no nosso Deus, chegam se culpando muitas vezes por causa dessa falta de domínio próprio. Só que aí, quando você para analisar, não é falta, muitas vezes, até de domínio próprio, é questão de alterações hormonais também. Então, com o alimento certo, a gente consegue equilibrar a dopamina, equilibrar a serotonina, insulina. Quanto mais insulina estiver alta, mais você vai querer um doce. Se você estiver desidratada, quantas vezes é falta de água e o nosso corpo pede doce. Então, muitas vezes, quando eu vou acompanhando o paciente, eu vejo que não é falta de domínio próprio, é porque o corpo dele estava desnutrido, estava desidratado. E a forma que o corpo tem é assim: tá faltando alguma coisa, eu vou pedir doce que me dá caloria mais rápido. O corpo não vai falar assim: ó, eu tô com. Muitas vezes não vai falar, tô com sede, não vai falar muitas vezes, ó, tá faltando tal vitamina. Ele vai te pedir comida. Ele vai te pedir comida e muitas vezes dá comida calórica, mas quando eu analiso esse paciente, eu vejo que está faltando nutriente, então muitas vezes não é culpa dele. É que realmente tem alterações hormonais que eu preciso equilibrar. Então, hoje falar assim, a pessoa está com obesidade porque é gulosa, a pessoa está com obesidade porque não tem domínio próprio. Não, existem muitas alterações ali, hormonais, fisiológicas, e quanto mais eu estudo, mais eu entendo que é necessário a gente parar de culpar o indivíduo, né? E a gente ajudar. Então, a nutrição pode ajudar muito, muito nisso, sim. Eu fico maravilhada mesmo, porque você consegue ter um outro olhar. Eu, toda a vida fui gordinha, né? Claro que de um tempo para cá a gente acaba. Eu perdi mesmo, e eu vou falar porque cuidei de todo mundo e às vezes não parei para ter esse olhar. Mas quantos olhares de julgamento eu já tive? Eu ainda tenho, né? Eu estava até conversando com a pastora Rose um dia, e eu falei com ela, ela falou assim, olha, é claro que a pessoa tem que querer e tal. Na verdade, eu sou muito amada, independente do meu corpo. Eu sou muito amada pelo meu marido, que vive me elogiando, fala que eu sou linda. Eu sou amada pelos meus filhos, porque para eles independe, né, se eu estou acima do peso ou não. Não é isso. A gente tem que tomar cuidado, senão o pessoal vai pensar, então, não, não é isso. É a gente que percebe que precisa. Já fica mais difícil numa caminhada, você fica mais ofegante, você fica mais cansada para fazer determinadas funções, enfim. Mas quantos olhares de julgamento a gente tem? Porque as pessoas olham para a gente com isso. Nossa, ela deve comer tudo que vê pela frente. E, na verdade, eu como muito menos do que meu marido, do que os meus filhos. Talvez o que esteja acontecendo é eu estar comendo errado, né? Eu não estar fazendo associação, igual você falou, do exercício com a alimentação. Porque se você olhar, eu como muito menos do que eles. Então, esse olhar, assim, com ternura, esse olhar, assim, se colocando mesmo no lugar do outro, isso é muito fundamental, sabe, Tati? Eu vejo que a sua mesa do consultório, eu vou repetir isso aqui, é muito mais do que só prescrever uma dieta, sabe? A gente sente isso. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Nós poderíamos ficar aqui, sabe, a tarde toda e a gente não ia esgotar esse assunto. E durante muito tempo a gente ouviu que nutricionista era coisa de rico, era coisa desnecessária, secundária, mas hoje, mais do que nunca, eu saio dessa live entendendo que, na verdade, vai ser um tratamento para toda a nossa área, corpo, alma e espírito. Sim, tem uma frase que eu gosto muito, é que a nutrição, ela não trata tudo, né? Tem algumas doenças que realmente precisam do medicamento, mas sem a nutrição você não trata nada. Então, assim, a gente precisa da nutrição para tudo. O maior nutricionista é Deus, né? Porque ele criou o alimento ali do solo. Existe tanta beleza nisso, em plantar, em colher, em se alimentar. O alimento que vem, vamos falar assim, a dieta de Jesus, né? Os alimentos naturais, eles têm vida. Igual eu te falei, tem composto bioativo, são alimentos que têm vida. Agora, quando você olha os ultraprocessados, são alimentos criados, produzidos
criados para gerar dependência e cada vez mais necessidade, né? Então, assim, uma dica aí final aí englobando tudo, inclua mais os alimentos de Jesus no seu prato, mais alimentos naturais. E modificar hábitos, gente, é muito difícil, por isso que eu não tenho essa visão de julgamento. Eu tive obesidade na minha infância, um pouco ali na minha adolescência, então eu sei o que é isso. Mudar hábito é muito difícil. É muito difícil. É uma briga contra a gente mesmo, mas não é impossível. Só que, igual eu falei, tirar a capa do perfeccionismo. Ah, se eu não consigo fazer tudo, então não vou fazer nada. Não. Se você conseguiu comer uma fruta hoje, ó, parabéns, valoriza o seu pequeno esforço. Você não comia nada. Então, assim, às vezes hoje você não bebia, ontem você não bebeu nem um copo de água. Hoje você conseguiu, sei lá, beber 2 litros. Olha, celebra, contempla, igual o Senhor, né, criou só a terra, contemplou. Vai contemplando seus pequenos esforços que você chega lá. Amém. Querido, olha só, nós vamos precisar encerrar, porque, né, a gente tem um horário, mas assim, realmente foi maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você atende só no consultório presencial ou você atende online também? Online também. É presencial em Juiz de Fora, em Mar de Espanha, mas também tem a opção do atendimento online aí para todo mundo. Porque nós já tivemos pessoas aqui falando que precisa de uma nutricionista, né? E às vezes na cidade, às vezes perto, não tem acesso. Então, me fala alguma coisa, escreve aí, porque eu vou salvar aqui também. Aí, o seu arroba, eu vou deixar salvo aqui, e fala ele também, para que quem estiver ouvindo depois, que não vai ter acesso aos comentários, para poder salvar e começar a te seguir e marcar uma agenda com você aqui. Tá aqui. Gente, está aí o endereço da Tati. Tá. O meu Instagram é tatianapaiva.nutri. Aí tem o meu telefone lá na bio. É só mandar uma mensagem que eu te respondo, esclareço todas as dúvidas, passo todas as informações certas. Então, gente, olha só, o maior beneficiado somos nós. Tatiana, eu quero muito te agradecer, porque realmente foi uma consulta. Nós tivemos aqui 1 hora com você, 1 hora do seu precioso tempo, nos dando essas dicas. Ai, mas ela falou coisas tão simples. Pois é, mas é do simples, precisa ser dito, sabe? O básico precisa ser dito, porque a gente deixa de fazer o simples. Né? Se fosse tão fácil, tão simples, não precisava nem de você estar aqui. Todos nós estaríamos fazendo. Né? E quem sabe, daqui a um tempo a gente vai ouvir um testemunho falando, olha, foi naquela live da Tatiana que me despertou e eu tomei uma mudança de vida, eu fiz algo por mim, né? Porque ninguém pode fazer por você. Não adianta meu marido caminhar por mim. Quem dera, ele ama caminhar, ele ama correr. Imagina, ele caminhando lá e eu emagrecendo aqui. Não funciona. Ele bebendo a água lá e a minha pele ficando hidratada. E a gente sabe que tudo muda, né? Muda a pele, muda. Todas as áreas da nossa vida muda muito quando a gente está com essa atividade, quando a gente está com água no corpo. Então, assim, é só agradecer mesmo, porque você veio fazer coisas que desperta um gatilho, parece que vira uma chave. Aí tem alguém falando, foi de muita importância, cheguei um pouco depois, mas já aprendeu muito. É isso, gente. Então volta lá, assiste a live desde o início, porque com certeza fez bem para mim. Claro, me corrigiu, me disciplinou, mas Deus corrige a quem Ele ama. Eu sei, eu vou falar da Valéria agora, Tatiana. Tem pastores aqui na live. Eu sei que Deus ainda tem muito para fazer em mim e através de mim, mas eu preciso estar bem. Outro dia eu estava conversando com a Mara, é uma amiga do Rio, sabe? Uma missionária, uma benção, e ela falou: Amada, eu estou caminhando, porque os meus joelhos já não estão aguentando mais ficarem dobrados para interceder. Ela é uma intercessora. E eu sei que Deus me chamou para isso, e eu preciso estar bem com o meu físico,
para que eu consiga também produzir espiritualmente. E aquilo vai, a gente vai tendo essas conversas, por isso que a mesa é muito importante. Quem está do seu lado? Pessoas, tem do seu lado pessoas que acabam com a própria vida, que fumam, que bebem, que não se cuidam. Isso, né, vai te influenciar em quê? Ou você está do lado de pessoas que estão procurando melhorar, e aí você fala, eu também preciso. Então, isso é muito importante, e eu glorifico a Deus por você estar aqui comigo, conosco, e eu vou te pedir para você nos despedir em oração, e que você faça as suas considerações finais também, por favor. Amém. Quero agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Espero ter passado essa visão de que não existe um alimento, né? Esse alimento pode, esse não pode. Se fosse assim, era só entregar uma tabela para todo mundo, né? Não existe isso. É um estilo de vida, né? E esse estilo de vida começa aos poucos, mas com a ajuda do Senhor nós vamos conseguir. Né? Muito obrigada pelo convite. Eu não estou conseguindo ler nada, tá? A gente tá passando aqui, depois vocês me mandam. Acho que travou aqui, mas depois vocês me mandam lá que eu vou enviar, tá? Para todo mundo. Então vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa dessa live em teu nome. Ah, Pai, que a missionária Valéria seja abençoada pelo Senhor nesse dia. Eu oro para que o Senhor continue dando força a ela para fazer essa live, que o Senhor sopre essa live, Pai, em vidas, em cidades, em países, aonde o Senhor tem um propósito. Continua dando força para tua filha plantar essas sementes, Pai, que às vezes parecem tão pequenas, mas que teu Santo Espírito possa regar nesse dia essas sementes e que possam dar muitos frutos, Pai, para a glória do teu nome. Eu abençoo a vida dela e abençoo a vida de cada um que está aqui assistindo, quem vai assistir depois. Eu te peço que o Senhor nos lembre dessa palavra, que o Senhor nos ajude, Pai, a verdadeiramente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Que desça sobre nós a tua graça, Pai, que o Senhor nos lembre dessa palavra no momento oportuno, para a glória do teu nome, Pai. Nos coloque em mesas, Pai, que nos e nos ajuda a sair daquelas que nos adoecem. Em nome de Jesus. Amém. Sim, glória a Deus. Queridos, vocês vão mandar mensagem para ela no WhatsApp e vão falar que viram aqui na live, tá? Vai ser o sinal de que você ouviu ou ao vivo ou depois. Você fala que viu aqui na nossa live e ela vai estar enviando para vocês aí. Tá bom, Tati? Muito obrigada. Eu quero compartilhar com você também, eu creio que você já deve ter visto, e com todo mundo, a questão do meu livro. Eu estou muito feliz porque Jesus ele realiza promessas, sonhos e vai ter um lançamento aqui em Juiz de Fora, dia 14 de novembro. Eu quero te convidar, Tati, esse povo lindo aí, para vir do Ministério Consolidar, a pastora Daniele, todos vocês puderem estar comigo aqui prestigiando. Vai ser numa sexta-feira, dia 14 de novembro, eu vou passar o endereço aí direitinho, o convite. Fica aqui o convite para que você possa estar conosco. Eu tenho um projeto muito lindo e eu estou orando para Deus abrir os caminhos, enviar os recursos para fazer parte desse projeto, e você vai ser uma pessoa que vai estar fazendo parte comigo, vou te falar depois, é um convite aí formal, mas para estar comigo, porque Deus tem feito grandes coisas. Então, eu quero convidar todos vocês que estão conosco para ficar antenado aí, ligadinho. Dia 25, o lançamento no Rio de Janeiro, e dia 14, o pessoal aqui de Juiz de Fora. Eu queria muito contar com você, viu, Tati? Você e todo mundo aí, esse povo bonito aí, para estar conosco. Muito obrigada. E dizer que a gente vai continuar falando sobre tudo, né? Corpo, alma e espírito. E semana que vem nós vamos ter uma fisioterapeuta também com dicas importantes para o bem-estar, né, nosso de cada dia. Então eu quero agradecer, um beijo grande no seu coração. Foi um prazer. Se você puder, compartilhe essa live. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas. A paz do Senhor.